Olá, muito boa tarde. Sejam bem-vindos ao nosso programa de hoje. Obrigada, meu amigo Nelson Júnior. Agora você vai para o seu descanso merecido e a gente segue por aqui com informações e entretenimento na nossa tarde. Hoje nós vamos falar do SEMAI, Serviço Municipal Autônomo de Água e Esgoto de São José do Rio Preto. A gente vai falar sobre o trabalho e também sobre essa autarquia. Para isso, estamos recebendo o Estevam Pietro, ele que é chefe de gabinete e vai falar um pouco da autarquia e também de como é todo esse trabalho para essa água chegar aí na sua torneira com qualidade e o esgoto ter o seu destino correto. Muito boa tarde, seja bem-vindo. Muito obrigado, Mara. Uma ótima tarde a você. Também gostaria de cumprimentar a sua gentil equipe e um especial cumprimento a todos os telespectadores. Primeiro explica pra gente o que é o SEMAI, como que funciona essa autarquia? Perfeito. O SEMAI, assim, em linhas gerais, ele é responsável por duas das maiores funções do saneamento, que é a captação e o tratamento e a entrega de água potável e o esgotamento sanitário. Bom, e uma autarquia, como ela trabalha junto ao poder público? Perfeito. A autarquia, o que ela faz? Ela está dentro ainda da administração pública, só que ela é considerada como uma administração pública indireta. Isso significa que ela tem uma autonomia maior, seja financeira, seja na sua percepção, ou seja, na financeira ela tem uma receita própria, ela já tem ali as suas tarifas, ela tem um grupo de servidores próprios, então ela tem um estatuto próprio, isso nos dá uma maior autonomia perante, por exemplo, uma secretaria, que é parte da administração pública direta. Ou seja, tudo que ela gera, que ela recebe, ela transforma em benefício da população, mas sendo autarquia tem toda essa facilidade desse trabalho e não precisa depender totalmente do poder público, né? Exatamente, Mara. Nós podemos falar que ela personifica o serviço público da água e esgoto de São José do Rio Preto. Bom, além de atender São José do Rio Preto, que é uma cidade, é uma metrópole aqui do nosso interior, vocês atendem também os 2 distritos, né? Ou seja, tudo interligado? Exatamente, até porque se a gente olhar a nossa lei orgânica do município, o que acontece? Ela já tem ali disciplinado que para efeitos administrativos, São José do Rio Preto ela é dividida entre sede, subsede e 2 distritos. A subsede é a região norte, que inclusive já tem a previsão da instituição de uma subprefeitura, e temos os 2 distritos. E quando nós olhamos, quando vamos fazer a divisão da prestação de serviços dentro do município de São José do Rio Preto, são 10 grandes regiões, e 2 delas são os distritos. Hoje, a região norte de Rio Preto, como você citou, é uma subprefeitura até, a gente começa dizendo que é uma outra grande cidade, né? A região norte também de São José do Rio Preto. Então tem muitos bairros ali e ela não para de crescer, né? Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. É considerada ali uma grande região, algo que merece e tem uma grande atenção, seja por parte do SEMAI, seja pela prefeitura. Quantos anos faz que o SEMAI foi criado e muitos servidores fazem parte desse quadro de funcionários? Todos concursados ou vocês têm terceirizados também? Temos terceirizados também, mas o que acontece? O SEMAI, ele teve a sua independência, digamos assim, ele se passou a ter essa natureza de autarquia em 2001, porque até antes ele fazia parte daquilo que a gente conversou há pouco, da administração pública direta. A autarquia é jovem, então. Exato, ele era, na verdade, um departamento de água e esgoto ligado à Secretaria de Obras. Então, em 24 de agosto de 2001, por meio de uma lei complementar 130, foi criado o SEMAI. No ano seguinte, foi feita toda a estruturação dos servidores. Naquele ano, em 2002, nós contávamos com 80 servidores. Hoje já temos 341. Nossa, olha que crescimento, olha a importância dessa independência que o SEMAI criou sendo autarquia. Só pela quantidade de pessoas que trabalham lá, a gente já percebe isso, né? Sem dúvida nenhuma. São servidores assim do mais alto gabarito, que se preocupam e têm a consciência desse serviço público essencial para a população. Bom, para essa água chegar até as torneiras, como a gente disse, é feito todo um tratamento especial. Inclusive, Rio Preto, ela é muito elogiada pela qualidade do serviço de água e esgoto que o SEMAI leva até a população. Nós vamos falar, inclusive, das taxas daqui a pouquinho. Como essa água é tratada? Perfeito.
Olha, em linhas gerais, o que acontece? Nós temos a captação, aqui eu vou tratar da captação superficial. Nós vamos buscar lá no represamento do Rio Preto, então nós pegamos da represa, ali num primeiro momento nós fazemos já um gradeamento e eu já entro num processo que basicamente é com que eu faça o adensamento das impurezas, elas vão se tornando maiores. Então eu passo uma fase de coagulação, depois de floculação, porque ela se tornando maior, ela se torna mais densa, aí automaticamente eu entro na próxima fase que é a de decantação. Na sequência eu faço a filtragem e aí eu faço a adição de produtos, especialmente cloro e flúor, para na sequência eu fazer a correção de pH e aí sim eu ter água potável. Então, em linhas gerais, são todos esses processos que nós precisamos passar, processos químicos, para conseguir entregar essa água potável para a população. Só para o pessoal entender um pouco, ela é captada lá no caminho para Schmidt? Seria no início lá da represa ou já aqui no final? Isso, é que na verdade o que acontece? Nós temos 3 formas de captação. Na verdade, o que acontece? São José do Rio Preto ele tem uma forma de captação híbrida, superficial e subterrânea. Eu digo 3 porque superficial é uma, que é na represa, e as subterrâneas são em 2 aquíferos distintos, o aquífero Guarani e o aquífero Bauru. No aquífero Guarani, nós temos 11 poços, que são chamados poços tubulares, é assim que ocorre a captação. Temos 11 poços, 9 operando, e no aquífero Bauru nós temos aproximadamente um pouco mais de 385 poços. São os poços que são espalhados pela cidade. Exatamente. Então nós temos ali na forma de captação 20% da represa, 60% do aquífero Bauru e mais 20% do aquífero Guarani. Nossa, olha a curiosidade. Então, somente 20% da água captada vem da nossa represa municipal. Exatamente. O restante dos poços do aquífero? Aquífero Guarani e Bauru. Todos subterrâneos. Todos subterrâneos. Exatamente. A qualidade dessa água é melhor que a da represa, vamos dizer assim, dos poços? Em tese, sim, porque na verdade, o que acontece? São menos produtos. A parte química, ela é muito menor quando eu faço essa extração subterrânea, essa captação subterrânea. A parte química que você diz é do cloro, quer dizer, ela precisa de menos produtos para poder tratá-la. Exatamente. Todas aquelas etapas que nós falamos, basicamente, quando eu vou falar de uma água subterrânea, eu só faço a utilização de cloro e flúor. Eu já tenho ela limpa, então. Exato. É como se fosse aquele poço que a pessoa tem lá no sítio, que ele capta água, é a mesma coisa. Isso. O único cuidado que nós temos que ter é o quê? É a respeito da idade das águas que estão aqui, quanto aos aquíferos. Então, por isso que sempre nós temos muita atenção quanto a isso, quanto à exploração e o número de quantidade de poços. E a nossa região ela é muito rica, né? Pelo aquífero Guarani, pelo aquífero Bauru, ela é rica em água, né? Sim, sem dúvida nenhuma. Não é à toa que nós já estamos nesse número de poços e sempre temos que ainda ter essa instalação dos poços tubulares com bastante atenção, mas mais do que isso é ter os sistemas interligados. Então, isso nos auxilia bastante. Bom, a gente acabou de citar isso, que a nossa região ela é rica em capacidade hídrica. Só que isso pode um dia acabar, se só retirar, né? E o SEMAI, ele tem esse cuidado especial nessa captação que você acabou de dizer, né? Não, sem dúvida nenhuma. Nós sempre prezamos ali por todos os estudos, com a equipe técnica, ela é muito preparada, tanto que, por exemplo, nós, há 2 semanas atrás, já tratávamos a respeito de obras a serem implementadas para Rio Preto de 2050. Então, é esse o cuidado que nós sempre temos ali dentro da autarquia. E falando dessas obras para Rio Preto 2050, muito se falou, principalmente na época da pandemia, sobre essa captação da água do Rio Grande. Esse projeto ainda existe, ele está parado. Como que está funcionando tudo isso? Porque era um projeto inovador e por conta da pandemia eu me lembro que houve até uma paralisação nesse projeto, que não dava para trazer a água. Como está hoje? Perfeito. Não, olha, hoje ele está em fase conclusiva. A grande questão é a forma de execução e do pagamento dele, do custeio dele. Porque o que nós acreditamos hoje, o superintendente Coronel Rodrigo Carmona, alinhado com o prefeito Coronel Fábio Cândido, eles entendem que a melhor forma a ser efetuada, ou seja, a captação do Rio Grande, que é oriunda dessa construção de todo esse complexo a ser feito, a melhor forma seria a partir de uma parceria público-privada. Isso, nessa percepção, eu teria uma grande eficiência e um impacto menor para o usuário em questão de tarifas. E, por exemplo, se não houver essa conclusão dessas obras, porque realmente a gente sabe, é uma obra muito cara, existe o risco de desabastecimento na cidade? Nós estamos em um inverno atípico, hoje está chovendo, que a gente estava acostumado ao inverno ser muito seco.
Mas esse ano está diferente, mas não é uma chuva contínua. Ou seja, corre o risco de faltar água em Rio Preto? Não, Mara, pode ficar tranquilo, porque o que nós temos é justamente isso. O SEMAI, ele se prepara e muito justamente com esses cenários que trabalhamos constantemente e justamente como eu disse há pouco, como a gente já tem toda essa busca de ter esses cenários no futuro, como por exemplo isso, de décadas, como a gente faz na reforma dos planos municipais de saneamento básico. Então, nós temos muito essa preocupação e justamente para tornar todos os sistemas, ou seja, todos esses postos que você mencionou, que a gente conversou aqui há pouco, também junto com essa captação superficial, eu consigo fazer essas conexões, essas ligações, e isso nos dá uma tranquilidade quanto ao abastecimento de água em São José do Rio Preto. Por exemplo, todo o projeto que essa autarquia, o SEMAI, vai fazer, vocês pensam em décadas, né? Porque é algo que não dá para pensar só na atualidade, só no dia que estamos, no ano que estamos. Tem que ser algo bem pensado e cerca de 10 anos à frente? 10 anos ou mais, porque o que acontece? Nós temos sempre essa preocupação porque nós temos ali também acesso aos novos empreendimentos do município. Então, nós já temos estimativa de população, de usuários, então isso sempre é colocado dentro do nosso sistema de abastecimento, tanto de água quanto tratamento de esgoto. Hoje, quantas residências e estabelecimentos comerciais usam o serviço do SEMAI em Rio Preto hoje? Dá para ter um número exato? Olha, temos aproximadamente 250 mil unidades usuárias. 250 mil, somente em Rio Preto? Isso. Fora os distritos? Exato. Tudo. Quer dizer, é muita gente recebendo água diariamente, né? Não, sem dúvida nenhuma. E além disso, toda a parte do esgoto, né? No segundo bloco, a gente vai falar sobre o esgoto, como ele é tratado, como mudou durante todos esses anos em São José do Rio Preto e também falar da sua parte, porque nós, a população, também precisamos fazer a nossa parte para ter a água potável em casa permanentemente e também ter um serviço de esgoto de qualidade. A gente volta daqui a pouquinho, ao tempo de você tomar uma aguinha. Já já o Record Entrevista está de volta. E o Record Entrevista de hoje já está de volta. Estamos recebendo o Estevam Pietro, que é chefe de gabinete do SEMAI Rio Preto. E a gente está falando sobre esse serviço tão necessário aqui em São José do Rio Preto e as qualidades que a gente tem. Agora vamos falar da parte do esgoto, né? São José do Rio Preto tem quanto de esgoto tratado hoje e como é feita toda essa manutenção? Por quê? É uma parte mais complicada. A água é difícil para chegar à torneira? Tem todo um procedimento. Mas o esgoto, principalmente no tratamento, é algo mais complexo, Estevam? Olha, pela forma que está sendo feita, não deixa de ser complexo, sem dúvida nenhuma, mas é uma referência nacional, Mara. Por quê? Nós temos ali a nossa estação de tratamento de esgoto, que fica na Vicinal, indo para Ipiguá, e ali a gente passa tem todo um complexo, um processo muito interessante, que basicamente é o seguinte: chega-se o esgoto à estação de tratamento, nós fazemos ali o gradeamento, então aqueles objetos maiores, já faço a retirada, e passa-se por um processo que é chamado na verdade são como se fossem reatores, chamados de WASB, que é uma sigla em inglês, que são ali o que contém basicamente bactérias anaeróbicas. Então, essas bactérias, elas se alimentam, ela tem ali todo o produto oriundo da carga orgânica do esgoto. Só nesse processo, nós já conseguimos retirar basicamente 70% da carga orgânica do esgoto. Na sequência, a gente passamos por uma outra fase, que são um outro conjunto de bactérias, essas sim aeróbicas, ou seja, que já, então, no habitat dela consta o oxigênio, e elas continuam essa fase de limpeza, passa por uma outra etapa de purificação, adicionamos cloro e devolvemos ao rio, ao leito do rio. E aqui dois aspectos muito interessantes. O primeiro é o seguinte: nós temos, realizamos a captação de água no Rio Preto, nós temos uma outorga, uma autorização que nós podemos retirar no máximo 450 litros por segundo do Rio Preto. Sim. Nós devolvemos aproximadamente 1.240 litros por segundo. Olha só. Ou seja, quase o triplo. E pelas normas que nós devemos obrigatoriamente seguir, eu tenho que devolver a água a esse rio com uma qualidade de no mínimo 80%. Nós devolvemos com 98%.
quase 100% limpo. Exatamente. Quer dizer, falta assim, 2% ali. Exato. É através desse processo que você acabou de explicar que consegue todo esse sucesso desse tratamento de esgoto? Isso, sem dúvida nenhuma. Não é à toa que, aliado a isso, ao tratamento de água e toda essa parte de obras, esse planejamento que o SEMAI realiza, que existem institutos com grande capacidade e relevância nacional, como é o caso do Instituto Trata Brasil, que por anos vem colocando o SEMAI como um dos melhores, se não o melhor sistema de saneamento básico do Brasil. A gente sabe, principalmente quem vai muito a São Paulo, a gravidade do esgoto, principalmente na grande metrópole que é São Paulo. São José do Rio Preto está com um crescimento maravilhoso, a população cresce a cada dia. É por isso a importância de ter o esgoto tratado, porque na maioria das cidades, com uma população igual à de São José do Rio Preto, ele é um grande problema, né? Sem dúvida nenhuma. Tanto que, aliado toda a parte do nosso tratamento, nós também estamos paralelamente sempre investindo em obras. E isso é algo de essencial, tanto seja na substituição quanto nas ampliações. E tem também o PPI, que é um programa de incentivo, né? Como funciona e quem pode participar desse programa aqui em São José do Rio Preto? Ótimo. O PPI é o programa de pagamento incentivado, que ele é voltado para aqueles que possuem débitos juntos ao SEMAI. São débitos que foram constituídos até 31 de dezembro do último ano, então até 2024, e qualquer pessoa física ou jurídica que tenha débitos junto ao SEMAI pode ir lá e tentar, seja ir lá fisicamente ou pelos nossos canais de atendimentos virtuais, para fazer o nosso parcelamento. Bom, e para as pessoas que às vezes elas falam, eu estou pagando a água. Não é só o serviço de água, a água que você gasta, que você paga mensalmente. Você tem também esse pagamento do esgoto, que é através daí que consegue uma qualidade melhor para o esgoto. Ou seja, a população ela sempre está presente, colaborando com tudo que o SEMAI faz, né? Sem dúvida nenhuma. E, além disso, a nossa preocupação é com ela, com a população, direto ou indiretamente. Veja, por exemplo, no próprio caso do PPI, nós buscamos mecanismos para também ter esse cuidado com a população, tanto que aqueles que têm os débitos e hoje buscam fazer, se atrelar esse pagamento incentivado do PPI, aqueles que realizarem o pagamento à vista terão um desconto de 100% de todos os juros e multas. Se eles optarem os parcelamentos, e esse é um ponto bastante significativo desse ano, se nós pegamos os últimos 2 anos, nós tivemos no máximo 4 parcelamentos. Hoje nós temos de 24 até 60 meses de parcelamento e no caso de parcelamento e não pagamento à vista, o desconto vai de 85% até 40% de desconto. Quer dizer, uma grande oportunidade para você que está inadimplente, não pode ficar sem a água nas torneiras, então é uma oportunidade para você regularizar isso. E agora a gente vai falar da tarifa, né, de água, que ela é considerada uma das mais baixas do estado. Exatamente, não só isso, se nós pegarmos ali naquele Instituto Trata Brasil, se nós colocarmos as 10, 11 maiores saneamentos quanto à sua qualidade, e isso nós estamos falando de municípios que estão situados nos estados de São Paulo, Minas Gerais, Paraná, na média nós ainda somos a menor tarifa. Então, ainda entre os melhores saneamentos, sistemas de saneamento do país, nós temos a menor tarifa. E como conseguir isso? Através de muito trabalho, através de muita tecnologia? Exatamente. Nós sempre ficamos muito preocupados quanto à possibilidade de reajuste e revisão tarifária. Trabalhamos aliados juntos. Hoje temos uma agência reguladora, tentando sempre que isso seja colocado no mínimo possível, voltado na tarifa, sem qualquer prejuízo das obras e da ampliação do sistema nosso de água e esgoto. E como funciona a tarifa social para famílias de baixa renda? Perfeito. Olha, a tarifa social aqui em São José do Rio Preto, Mara, ela tem outra peculiaridade bastante importante e benéfica para toda a população, que é a seguinte. Apesar do saneamento básico ele ser de competência municipal, nós temos que observar algumas leis nacionais. Essa foi uma lei que veio da tarifa social, em que ela fala que até 15 metros cúbicos eu tenho que dar um desconto para essa população de baixa renda a partir de 50% de desconto. Aqui o que nós pensamos? Vamos tentar não apenas implementar, como isso já de fato concretizamos, não apenas implementar a tarifa social, essa nacional, como também paralelamente aqui nós já tínhamos,
Então, hoje, como funciona? Nós temos a tarifa social até 15 metros cúbicos, uma outra faixa até 20 e uma terceira faixa até 30 metros cúbicos. Para quem poder utilizar essa tarifa social do SEMAI, que tem outros critérios um pouco mais restritos, justamente por conta dos benefícios, os benefícios dos descontos podem chegar a mais de 70%. Então, nós temos tanto essa tarifa social dos descontos por volta de 50% até 15 metros cúbicos, tanto a nossa, uma outra tarifa social também implementada, 2 tipos distintos, que podem chegar a um pouco mais de 70%. E, por exemplo, falando da parte de contas, né? A conta digital, a conta que vai pelo e-mail e também, às vezes, as pessoas, principalmente os mais idosos, esperam aquela conta chegar em casa que o correio vai lá entregar para poder pagar. Se a pessoa não recebeu essa conta, quais os canais que o SEMAI disponibiliza para essas pessoas conseguirem essa segunda via, para quem não tem um débito automático, por exemplo? Essa é uma preocupação que nós temos constantes e isso nós tentamos implementar desde sempre, como, por exemplo, no próprio PPI. Veja que a partir do próximo mês nós já vamos tomar a liberdade de colocar na tarifa, anexa à tarifa, aqueles que quiserem realizar, tiverem essas dívidas e quiserem adentrar ao PPI, já vai vir um boleto separado em anexo com a possibilidade de fazer o pagamento à vista com desconto de 100% de juros e multa. Para além disso, todos os canais digitais nossos estão à disposição, especialmente no site. Então, eu consigo fazer o cadastramento digital para que eu possa receber não apenas fisicamente, mas também por e-mail. Para a gente finalizar, eu gostaria de falar sobre a conscientização, tanto ambiental, que o SEMAI tem, cuidando das matas ciliares, fazendo sempre projetos de plantio de árvores, que a gente sabe, e também a conscientização da população para ter sempre esse serviço apto. Ótimo. Olha, quanto à conscientização ambiental, isso é algo que nós fazemos de uma forma constante. O que já foi que realizamos o SEMAI diretamente quanto a plantio em fase de execução, já foram mais de 130 mil mudas nativas. Nós buscamos sempre auxílio do governo do estado, buscamos, por exemplo, fundos para que isso aconteça, até já estamos realizando um agora nesse momento, próximo ali da área ligada à Cidade das Crianças e Cidade do Trânsito. Então, temos sempre essa preocupação e também contamos com a população justamente nessa preocupação, porque nós temos que ter, a despeito de falar de racionamento ou não, algo que oficialmente não temos, mas sempre temos que ter de forma constante o uso consciente da água. Então, isso significa dos afazeres mais cotidianos, como escovar os dentes, fazer a barba, não deixar a torneira ligada, quando possível um banho mais curto, ter esse acúmulo das louças ou de roupa para eu usar a minha máquina de lavar louça, a minha máquina de lavar roupa ou o uso normal, fazer o cuidado da jardinagem, usar água de reuso, são todas essas formas que nos auxiliam e demonstram que a população também está engajada na preocupação da prestação desse serviço. Nós contamos e muito com a população para que isso seja feito. E uma autarquia depende muito da população para estar lá e trazer essa qualidade no trabalho. E como você disse sobre a mata ciliar, o plantio de árvores, né? A gente fala muito de mata ciliar, mas o que é uma mata ciliar? Nos nossos olhos a gente tem nossos cílios, né? Os cílios, ele faz o quê? Protege os nossos olhos. E a mata ciliar, na realidade, é o cílio do rio. Então, ela precisa existir para que tudo não vá para dentro dos nossos rios. E claro que a gente precisa muito da água deles, que nós dependemos da água para viver, né? Sem dúvida nenhuma, é uma ótima analogia e nós temos essa preocupação, tanto que nós temos um setor próprio para isso, estamos inclusive expandindo, porque essa área ambiental é uma área muito sensível. E esse também é uma particularidade do saneamento básico, nós conseguimos tocar diversas áreas, meio ambiente, saúde, então, portanto, o saneamento básico no Brasil ainda não deixa de ser um problema, nós temos as metas de universalização a ser cumpridas, mas São José do Rio Preto ele é uma referência, tanto que nós já cumprimos as metas de universalização, que é algo que se vislumbra para 2030 e nós já estamos aqui cumprindo. Eu gostaria que você deixasse para a população, então, os canais de como elas podem entrar em contato com o SEMAI, tanto se tem algo a fazer para falar de algum serviço, alguma coisa que necessita, ou então até para dar uma opinião, para melhorar ainda mais o serviço. Quais os canais de atendimentos que as pessoas podem falar diretamente com vocês? Claro, nós temos ali
a nossa parte, os postos de atendimentos físicos. Temos no Poupatempo, na região norte, a própria sede, mas buscamos esses 2 pontos. E temos todos os canais digitais. Temos o WhatsApp, temos o nosso site, que fica sempre à inteira disposição de todos os munícipes. Lembrando que água é vida e a gente depende dela para viver. Muito obrigada pela sua participação. Parabéns pelo trabalho da autarquia, que quer cada vez mais melhorar e trazer qualidade de vida para a população. Nós que agradecemos, ficamos à disposição, tanto sua, Mara, quanto todos os telespectadores. Conte com o SEMAI. Eu que agradeço. Tendo sempre novidades, venha falar com a gente, por favor. Com certeza. E o programa de hoje fica por aqui. Você perdeu alguma coisa? Acesse Record Rio Preto no r7.com. Continue com a nossa programação. Tá chegando ele, Marcos Paiva, com o Tá no Ar Interior, com muita informação para você e mostrando algum lugar especial e pratos deliciosos para você que gosta de conhecer o nosso interior. Fiquem com Deus, um super beijo e até o próximo sábado. Tchau!